Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, verso de número 21. Aqueles que puderem se colocar de pé para lermos a palavra de Deus. Diz assim o texto: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele e no meio da multidão e tocou em seu manto, porque dizia: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Tome seus assentos. Jesus retorna a Cafarnaum. Jesus havia ido ao outro lado do mar, na região de Gadara, ou na região dos Gerazenos. Jesus realiza a libertação de um homem que era dominado por demônios que causavam a sua loucura. Mas o caso desse homem, a sua loucura e a sua força descomunal, os autores do Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas nos situam que eram demônios que possuíam-no e ele não conseguia se livrar daquela alienação. Jesus agora está de volta ao outro lado do mar. Jesus investiu recursos, Jesus investiu tempo, Jesus investiu energia apenas para poder se encontrar com este homem. Essa é a única pessoa que nesse momento Jesus cuida e Jesus cura e dá a este homem a libertação. Não havia uma grande multidão esperando por ele em Gadara, mas ele se dispõe a atravessar aquele mar. E a travessia do mar não era tão fácil como nós hoje atravessamos, da cidade do Rio de Janeiro para Niterói. Era colocar a sua vida em risco, porque os barcos eles eram muito simples. E quantas pessoas perdiam as suas vidas exatamente no traslado de um lado para o outro e vice-versa. Jesus assume este risco. Jesus paga a sua passagem e a passagem dos seus discípulos, que não deveria ser barata. Não deveria ser barata a passagem. Jesus investe recursos apenas para se encontrar com um homem que as pessoas da sua cidade já não o valorizavam e já não vinha esperança nenhuma. Quem sabe naquela cidade o seu pseudônimo era o endemoniado ou o demônio propriamente visto, porque ninguém conseguia contê-lo. Correntes não conseguiam dominá-lo. Nenhuma atitude de afeto e amor conseguia vencer aquela opressão que aquele homem vivenciava. Mas Jesus vai.
ao outro lado, apenas para libertar aquele homem. E quando aquele homem se dispõe a caminhar com Jesus, a seguir Jesus para onde Jesus fosse, Jesus diz para ele: vai à tua casa, cuida da tua casa. Uma próxima mensagem eu vou trabalhar esse tema propriamente dito. Jesus agora volta, e talvez os discípulos perguntem: Senhor, o que nós fomos fazer do outro lado? E Jesus talvez tenha dito para eles: uma única vida é importante para o meu Pai. E se uma única vida é importante para o meu Pai, uma única vida é importante para mim. Uma única vida deve ser importante para aqueles que são discípulos de Jesus. Uma única vida deve ser o foco da nossa atenção. Enquanto muitos querem pregar para multidões, saiba que aquele que prega para uma única pessoa também está fazendo a obra de Deus. Jesus retorna. A multidão que o acompanhava se aproxima à beira da praia. Jesus ainda está na areia. A multidão está ali ansiosa para ouvir as palavras que Jesus ministrava. E nesta manhã eu me propus a não falar especificamente de um milagre, mas mostrar para vocês a intenção que Marcos tinha, que nós vamos verificar essa intenção em várias outras passagens. Marcos, ele faz comparações. Você vai perceber que na forma de Marcos narrar as histórias sobre Jesus, Marcos constantemente ele faz comparações entre pessoas, entre situações, e com certeza a finalidade dele era fortalecer a igreja de seus dias e a fortalecer cada um de nós que vivemos em pleno século 21. Duas pessoas vão a Jesus naquela manhã. Duas figuras que nós vamos encontrar muitas similaridades entre elas. Jairo era o líder da sinagoga daquela cidade. Jairo era um homem proeminente. Jairo, com certeza, era um homem que ele superava a todos daquela localidade, no seu conhecimento das Escrituras Sagradas, na sua conduta de vida, na sua maneira próbora de se comportar, na sua maneira ética de tratar as pessoas, na sua forma de ser exemplo para aquela localidade. Os mestres das sinagogas, eles eram o modelo de exemplo para os judeus que viviam em qualquer cidade espalhada do mundo. Não era qualquer pessoa que assumiria a liderança de uma sinagoga, que eu vou chamar de rabinos, mas eu quero que você entenda que a tradição rabínica do judaísmo começa a partir do século II. Até o primeiro século, nós temos os saduceus, os sacerdotes, os escribas, e a grande maioria eram fariseus, dominando a religião judaica, a vida dos judeus. Quando não temos mais templo, quando Jerusalém está destruída, quando o povo está espalhado pela terra, pelo Império Romano, aí surge a tradição rabínica que vem até os nossos dias. Jairo, com certeza, ele pertencia a essa tradição dos fariseus. Como nós falamos na semana passada em relação a Nicodemos, que era um príncipe em Israel, Jairo era príncipe na sua cidade. Jairo era um mestre. Jairo conhecia as Escrituras Sagradas. Jairo era um homem respeitável. Jairo era um homem que a sua conduta
chamava a atenção das pessoas porque ele destoava das pessoas da sua época. Do outro lado temos uma mulher, não uma simples mulher, porque existem alguns detalhes aqui que são importantes nós observarmos. Essa mulher tinha dinheiro, e não pouco dinheiro, muito dinheiro esta mulher possuía. Tanto é que ela investiu todos os seus recursos buscando um objetivo: se livrar de uma enfermidade. E é interessante que, além de ter recursos, ela seria, muito provavelmente, uma mulher culta. Porque se ela tem dinheiro, significa que ela tem uma independência, ela não depende de marido. Talvez essa mulher fosse viúva, não sabemos, os evangelistas não tecem mais qualquer detalhe, apenas diz que ela era a mulher do fluxo de sangue. Como eu já disse aqui em outros momentos, quando nós olhamos para alguém, nós devemos lembrar que essa pessoa não é apenas a condição que ela está nesse momento agora. Essa pessoa tem uma história. Essa pessoa experimentou vários sentimentos, essa pessoa experimentou emoções. Como cada um de nós que aqui estamos, às vezes as pessoas veem apenas o nosso exterior, e talvez nesse momento, agora, o seu exterior esteja afetado pelas circunstâncias que você vive, mas você não é apenas esse momento agora. Você é uma consequência de atos de Deus no transcorrer da sua vida. Essa mulher, além de ser rica, ela era uma mulher de cultura, mas não a cultura judaica primitiva. Porque para os judeus, e principalmente para os sacerdotes, os saduceus, um judeu não deveria procurar médico. Por quê? Porque toda enfermidade, na visão judaica dos saduceus, toda enfermidade, toda luta, toda violência, tudo que você sofre na vida, é Deus que está te recompensando ou te castigando pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. Lembremos-nos da história de Jó. Os amigos, quando se aproximam de Jó, imediatamente perguntam para ele: o que foi que você fez? O que foi que você fez para Deus se tornar seu inimigo? Quais foram os pecados que você cometeu? Aquela mulher, quando a tradição judaica vai dizer que não deve se procurar médico, aquela mulher procura médicos para tentar resolver o seu problema. E o problema dela era um fluxo sanguíneo, uma hemorragia que não cessava. E é interessante que Marcos coloca que 12 anos ela sofria com aquela enfermidade. 12 anos foi o tempo de alegria na casa de Jairo, com um presente que Deus lhe dá. Ele tem uma filha, uma única filha. E quando as mulheres não eram valorizadas, este homem olha para a sua filha e ele entende e compreende que foi presente de Deus. Aquela menina iria dar prosseguimento ao seu nome, iria dar prosseguimento à sua história. Quando ele já não mais existisse, quando ele fosse apenas uma lembrança do passado,
aquela menina carregaria no seu nome ser filha de Jairo. O nome de Jairo continuaria sendo lembrado, mesmo que ele fosse morto. Numa casa, 12 anos de alegria. Porque uma criança muda todo o ambiente do lar. Você quer dormir, mas quando você quer dormir, o bebê acorda. Quando você quer ficar acordado, o bebê dorme. E você vai se submetendo a isso. A casa de Jairo, com certeza, mudou com a chegada daquela menina. Aquela menina era a alegria daquele lar, daquela casa. Mas na casa da mulher do fluxo, 12 anos de sofrimento, 12 anos de perda, 12 anos que ela não entendia o que estava acontecendo. Quem sabe, parecido com Jó, ela não compreendia por que o motivo daquele sofrimento. De repente, um dia, ela começa a evacuar sangue, e ela procura ajuda. Ela procura ajuda. E por ser uma mulher à frente do seu tempo, com certeza ela foi procurar os médicos em cidades distantes. Ela foi procurar o médico onde houvesse. Ela tinha recursos, ela tinha dinheiro. Nem tudo, gente, nós vamos conseguir resolver com dinheiro. Nem tudo. Vimos durante a pandemia que a pandemia matava pobres, miseráveis, mas matava também celebridades, pessoas ricas. Pessoas que tinham o Copa Star, pessoas que tinham o Albert Einstein em São Paulo, pessoas que tinham os equipamentos e os medicamentos de primeira geração, mas a morte chegou e os levou. Essa mulher se esforça. Aquela mulher ficou enferma. E uma enfermidade que era bem nítida. Uma enfermidade que os familiares percebem. O mau cheiro daquele sangue, numa linguagem vulgar, morto. Aquele sangue morto, aquele odor. Imagine como aquela mulher era rejeitada naquela sociedade. Embora uma mulher culta, uma mulher que possuía recursos, mas a enfermidade causava a ela o afastamento da família. Não sabemos se ela tinha filhos, não sabemos se ela era casada, se ela era viúva. A questão é que aquela enfermidade afastava ela de dentro de casa, afastava ela do bairro onde ela residia, afastava ela da cidade. Ela precisava viver isolada. Porque onde ela estivesse, o local estaria contaminado. E a ideia principal era: está enferma, Deus está te castigando. Não procure o médico. Porque se Deus colocou a enfermidade no tempo certo, Deus vai tirar a enfermidade de você. Aquela mulher se cuidava, gente. Aquela mulher se cuidava e aquela mulher queria viver. Ela queria viver. Tanto é que ela procurou os médicos. E o texto diz que ela gastou tudo o que ela tinha
para que ela pudesse ser curada. Nesse momento da sua vida, ela não tinha família perto, ela não tinha amigos perto, e mais do que isso, se ela não tinha dinheiro, ela deveria já estar mendigando, porque o dinheiro ela perdeu. Enquanto Jairo sorria, enquanto Jairo brincava com a sua filha, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, aquela mulher sofria com uma enfermidade. Quantos nesta manhã estão aqui, quantos estão nos ouvindo em casa? Existem pessoas que estão bem de saúde, mas existem pessoas que estão enfermas. Nesse ambiente aqui, que nós estamos reunidos, com certeza há pessoas enfermas. E quem sabe pessoas que estão lutando contra uma enfermidade vil, que a tendência natural é a morte, mas nós precisamos aprender com esta mulher, de que enquanto houver forças em nós, nós vamos lutar, lutar, lutar e acreditar que o Senhor possa nos curar. O problema é que, após 12 anos, o dia mau chega na casa de Jairo. Após 12 anos de alegria, Jairo agora precisa lidar com a enfermidade da sua filha. Aquela menina tão nova, tão cheia de alegria, de felicidade, de planos, de projetos. Aquela menina, sem nenhum motivo aparente, aquela menina fica enferma. Aquilo não era bom para Jairo. Porque se Jairo é um homem segundo o coração de Deus, Jairo não pode ter enfermidade dentro da sua casa. Jairo não pode ficar desempregado. Jairo não pode ter a sua casa abalada por um terremoto. Ele é o líder espiritual daquela cidade. Ele é o líder da sinagoga. Ele é aquele que ensina os planos e os projetos de Deus. É aquele que lê na Torá que a consequência de uma vida de obediência a Deus é uma vida de vitórias em cima de vitória, vitória sobre vitória, vitória sobre vitória. E muitas vezes essa é a mensagem que ouvimos em muitas comunidades de fé, esquecendo que o autor de Eclesiastes nos diz que há um tempo para cada coisa na nossa vida. Há momentos de sorrir, mas também há momentos de chorar. A vida é assim. A vida é assim, gente. Um dia está tudo calmo dentro de casa. Um dia está tudo no seu devido lugar. De repente, no outro dia, você dorme, quando você acorda, está tudo bagunçado dentro de casa e você diz: Senhor, o que eu fiz? E muitas vezes o Senhor se cala. Jairo não entendia, porque na teologia de Jairo, nem ele, nem a sua mulher, nem seus filhos poderiam ficar doentes, porque ele era um homem que obedecia à lei de Deus, nos mínimos detalhes. Às vezes a gente fica assim, achando que Paulo era presunçoso, quando ele dizia que ele era cumpridor da lei. Ele sobressaía a todos da sua idade, na ética, na moral, no conhecimento, na conduta de vida. Mas era isso que um fariseu dizia de si mesmo. O fariseu, ele tinha que ser uma pessoa que aos olhos humanos parecia alguém que não tinha pecados.
E como eu disse semana passada, no caso de Nicodemos, da mesma forma que Nicodemos, aos olhos da comunidade, era uma pessoa que não tinha pecado, Jairo era essa pessoa na cidade onde ele estava. Interessante, ele não consegue esconder, porque quando ele vai se encontrar com Jesus, uma multidão está dentro da sua casa. Às vezes a gente vai a determinados lugares só pela curiosidade. Só pela curiosidade. Semana retrasada eu vi um filme e aconselho, um filme muito agradável de se ver, O Pior Vizinho, com Tom Hanks. E é interessante que numa das passagens um senhor, uma pessoa idosa, cai na linha do trem. E aí todo mundo puxa do aparelho celular e filmando, olha, estamos vendo agora uma pessoa na linha do trem. Caiu agora. E ninguém se mexia. E o Tom Hanks, uma pessoa idosa, mal-humorada, ranzinza, ele fica estupefato com aquilo. Esse é o mundo que nós vivemos na atualidade. O indivíduo acabou de levar um tiro, o cara está precisando de socorro, mas está lá, com o celular, olha, fulano, uma pessoa agora foi baleada, não sabemos os detalhes, as pessoas estão mais preocupadas com curtidas do que com a necessidade do próximo. E pessoas crentes. Havia uma multidão dentro da casa de Jairo. E quem sabe essa multidão se perguntava, o que Jairo fez? O que Jairo fez? Porque se a filha dele está doente, e a Bíblia diz que Deus visitará a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, Deus está castigando Jairo. Com certeza Jairo não procurou médico. Porque na tradição judaica, até mesmo dentro da tradição farisaica da Galileia, se alguém ficava enfermo, era castigo de Deus. Se Deus quisesse curá-lo, Deus curava. Da mesma forma que a doença chegou, a doença sai. E se foi algo tão grave, Deus vai levar até a morte. Jairo percebe que ele não tem mais o que fazer. Jairo tentou de tudo, eu posso imaginar. Chá disso, chá daquilo, chá do não que sei mais. E é interessante, quando a gente diz assim, caramba, não estou legal. Aí logo aparece alguém, toma um chazinho de quebra-pedra, um chazinho de boldo. Mas o que você deve dizer para alguém que não está bem? Vá ao médico. Vá ao médico. Vá ao médico. Tem gente que tem dor na cabeça todos os dias. Vou tomar um Doril, porque a dor sumiu. Vou tomar um Dorflex, vou tomar uma Novalgina, vou tomar uma Cibalena, nem sei se tem Cibalena ainda, mas vou tomar. Toma Cibalena, toma chá de quebra-pedra, toma chá de não sei o quê. E aí você vai apenas amenizando a dor, mas o problema, o que causou a dor? Somente o médico vai perceber. Jairo vai a Jesus. Jairo vai a Jesus, pouco se importando o que as pessoas iriam dizer dele. Lembre-se que Jesus era considerado uma farsa, um falsário, um mentiroso, um embuste para o judaísmo. Para os fariseus, Jesus até operava milagres, mas Jesus operava milagres em nome de Beelzebu,
o demônio das moscas. Jesus poderia até fazer milagre, mas ele não fazia milagres por ser homem de Deus, fazia por ser um endemoniado, um príncipe dos demônios. Essa era a ideia que os líderes da sinagoga tinham de Jesus. Mas Jairo agora, ele quebra a barreira do que ele ouvia falar de Jesus e ele decide, não pode. O que eu ouço falar deste homem, quem sabe, da mesma forma como Nicodemos, muitas vezes foi ao templo para ver Jesus no meio da multidão, Jairo, em alguns instantes, deve ter ido à beira da praia para verificar o que aquele homem estava fazendo. E quando tudo o que ele fazia, a sua filha só piorava. A filha está nos últimos momentos e Jairo percebe isso. Jairo vence o seu preconceito intelectual, porque nós temos preconceitos intelectuais. Tem pessoas que ainda consideram as mulheres inferiores aos homens, com menos capacidade, com menos condição do que os homens. A Constituição de 1988 já colocou homens e mulheres iguais na sociedade, mas nós ainda vivemos numa sociedade que as mulheres são vistas como inferiores aos homens. E dentro da igreja tem gente que acha assim, tem marido que ele se acha mais importante do que a sua esposa. Porque algumas não trabalham fora e só ele que trabalha, e ele ainda abre a sua bocarra para dizer, eu que sustento esta casa, vai boneco. Ai de você se não tivesse uma mulher econômica dentro de casa, uma mulher que mantém as coisas organizadas dentro do lar. Tem gente que acha que é fácil varrer uma casa, limpar uma casa. Passa um dia fazendo tudo o que a sua mulher faz para você ver. E talvez você vá começar a agradecer a Deus pela mulher que Ele tem te dado. Jairo vence a barreira intelectual. Jesus não era um rabino como Jairo era, mas ele percebe que Jesus é um homem de Deus. E um homem de Deus não são os anéis que ele carrega nos seus dedos. O homem de Deus não é os títulos que alguém possa carregar na sua história. Homem de Deus não é simplesmente porque você passa 7 dias fazendo jejum. Eu conheço muitos budistas no mundo que eles conseguem ficar 40 dias em jejum. E você acha que é porque você jejua que Jesus te abençoa tanto? Ai de nós se não fosse a graça deles. O seu jejum não é para conquistar bênção, o seu jejum é para ser grato a um Deus, que mesmo diante de todos os nossos erros, Ele olha para nós. Jairo vence. Há pessoas que quando descobrem quem vai pregar na igreja, diz assim, não vou ouvir fulano, eu não vou, não tem nada para me ensinar. O que é uma pessoa que só fez o primário ou o fundamental 1 na atualidade? O que essa pessoa tem de especial para me ensinar? Tem a presença do Espírito Santo. Porque quando Deus quer falar, até mulas como nós Ele usa, igual a mula que Ele usou para falar com Balaão. Deus usa. Há grandes oradores na face da terra. Há grandes pregadores no mundo. E há pessoas que vivem correndo atrás de grandes pregadores. Lembre-se, todos são homens, todos são falhos, possuem erro, todos vão te decepcionar em algum momento, em algum instante. Você
Assimile o que ele ensina em conformidade com a palavra de Deus. Mas lembre-se, a tua fé, a tua esperança precisa estar em Jesus Cristo. Jairo vence as suas barreiras, os seus preconceitos, e ele vai à beira da praia mais uma vez. E ele chega. E eu imagino Jairo chegando e dizendo para a multidão: abre, 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 que eu quero passar. E as pessoas devem ter olhado assim: Jairo aqui? Jairo o pomposo, Jairo o grande espiritualista, o grande conhecedor da palavra de Deus. O que Jairo está fazendo aqui na beira da praia? Para ouvir um carpinteiro. Um carpinteiro que não frequentou nenhuma grande escola do judaísmo daqueles dias. Paulo foi aluno de Gamaliel. Jesus aprendeu com o próprio Pai e com o Espírito Santo. Enquanto Paulo estudou com o homem mais culto, mais inteligente que houve no judaísmo antigo, Jesus aprendeu com o seu Pai, que é aquele que detém todo o conhecimento, é aquele que detém todas as coisas nas suas mãos. Ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Cuidado, ele não disse: eu e o Pai somos a mesma pessoa, como os nossos irmãos unicistas insistem em afirmar. Jesus vai dizer que ele e o Pai tinham unidade. Havia unidade entre o Pai e Jesus, e entre Jesus e o Espírito Santo e vice-versa. Jairo vai. E o texto nos diz que Jairo chega e sai da frente. E quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra. Ele se prostra diante de Jesus. Gente, Jairo não estava acostumado àquilo. Jairo estava acostumado às pessoas se prostrarem diante dele. Quando as pessoas viam Jairo passar pelas ruas da cidade com as suas vestes brancas e com o cinto dourado em torno do seu ventre, as pessoas se afastavam e se prostravam em atitude de respeito à posição que aquele homem possuía, que aquele homem tinha. Ir a Jesus coloca toda a vida de Jairo em risco, em perigo. Com certeza, ele não foi mais o líder da sinagoga da cidade, porque ele procurou alguém que o judaísmo dos seus dias consideravam-no como um falsário, um mentiroso, uma pessoa que blasfemava contra a lei de Moisés, um homem que não guardava o sábado. É a este homem que Jairo vai, e ele se prostra. E há um elemento fantástico, ele diz: Senhor, tu podes curar minha filha. E ele diz: Senhor, vem comigo à minha casa. Vem comigo, Senhor. Em outras palavras, Jairo estava dizendo assim: Jesus, anda do meu lado. Vem comigo, não deixe eu voltar sozinho. Eu estou com medo, Senhor. Eu não sei se minha filha ainda está viva, mas eu sei que tu tens poder para curá-la. Ele fala com fé. A fé nas palavras daquele homem. Além de se prostrar, ele adora Jesus. Um judeu, um mestre, que não se dobrava diante de homem nenhum, ele se prostra diante de Jesus e o adora. Ele não sabe explicar, mas ele reconhece Jesus como enviado
do Pai, enviado de Deus. A adoração para um judeu era exclusiva para Deus. Quando Jairo se prostra e adora Jesus, ele está dizendo: Senhor, eu reconheço o teu poder, tu tens poder para curar a minha filha. Só que tinha alguém na multidão. Enquanto Jairo chega dizendo: abre que eu quero passar, aquela mulher não queria ser vista e percebida por ninguém. Ela chega e ela vai se aproximando e ela vai imaginando como ela iria conseguir tocar. Ela tem o mesmo elemento que há em Jairo, quando ele diz que Jesus teria poder para curar a sua filha. Aquela mulher tem fé suficiente para dizer o seguinte: ele não precisa nem olhar para mim, ele não precisa me ver, ele não precisa colocar as mãos em mim, porque se ele colocar as mãos em mim, ele vai estar contaminado com a minha enfermidade. E às vezes a gente não deixa as pessoas tocarem em nós. Aquela mulher havia tentado tudo, mas agora, naquela manhã, ela sai de casa com um único objetivo: eu vou tocar nele, eu vou tocar nele. E o que me chama a atenção é que muitas vezes nós viemos ao local da reunião e não tocamos em Jesus, por causa dos nossos preconceitos, por causa das nossas razões, por causa das nossas percepções. Aquele mestre judaico vence as suas barreiras, aquela mulher também vence as suas barreiras físicas e psicológicas, porque na cabeça dela, ela não merecia a graça de Deus. Na cabeça dela, ela estava destinada não apenas à morte física, mas à morte espiritual. Mal sabia aquela mulher que naquela manhã sua história seria mudada. E ela toca em Jesus. Ela toca em Jesus. Jesus precisava perguntar quem foi quem me tocou? Ou será que Jesus não sabe? Será que Jesus não conhece? Será que Jesus não sabe da nossa história? Porque Ele acompanhou a nossa história desde que éramos apenas uma semente no ventre das nossas mães. Jesus nos conhece melhor do que qualquer um. Jesus sabia. Mas havia um homem que receberia uma notícia muito triste em alguns minutos. Um homem que seria assolado pela queda do precipício. Pouco tempo depois, chegam mensageiros para Jairo e dão a sentença: dispensa o mestre, Jairo. Dispensa o mestre. A menina morreu. A menina morreu. E eu imagino que na cabeça daquele teólogo, na cabeça daquele homem que era acostumado apenas a pensar racionalmente, aquele homem que é fruto da sua época, fruto do seu contexto cultural, quando a morte chega, acaba-se tudo. Porque a morte segue-se o juízo. Não há o que fazer com a morte. Não há mais o que remediar com a morte. Jairo sabia que a morte cessava toda possibilidade
toda possibilidade de uma vida cessava-se com a morte. Porque na morte havia um entendimento judaico que na morte Deus não fala com ninguém. Na morte ninguém consegue ouvir a voz de Deus. Havia até um entendimento dentro do judaísmo que Deus não ia ao Hades, Deus não ia ao inferno, Deus não ia à sepultura, porque Deus é Deus dos vivos, e quem morre não tem vida. Deus não tem possibilidade de entrar no território da morte. Quando Jesus diz, alguém me tocou, o objetivo de Jesus era fortalecer a fé de Jairo. E quando aquela mulher não consegue mais se esconder dos olhos de Jesus, porque Jesus com certeza pergunta e olha para ela. E ela toda temerosa, porque ela não podia se aproximar das pessoas. A sua condição física, a sua enfermidade não lhe permitia. Talvez quando ela tinha dinheiro, as pessoas a suportavam. Aquela mulher, quando tinha dinheiro, com certeza ela era suportada. Mas agora ela não tem dinheiro, ela não tem recursos. E ela vai. E quando ela percebe que não tem como se esconder do olhar de Jesus, porque Jesus está vendo todos nós aqui nesta manhã, Jesus está olhando os nossos corações. E quantos nesta manhã tocaram em Jesus e ele diz, você me tocou porque saiu virtude de mim sobre a sua vida. A mulher trêmula conta a história dela. Conta a história dela. Eu imagino que Jairo estivesse assim, bora Jesus, larga essa mulher Jesus, vamos embora Jesus, meu problema é maior Jesus. Se já está curada, deixa ela seguir a vida dela. Não. Jesus não cura apenas, Jesus quer ouvir a nossa história. Quem nós fomos. Quem nós fomos. Porque quem nós somos é Ele que faz nas nossas vidas. A mulher diz, conta a sua história. Diz que ela tinha um fluxo de sangue 12 anos. E ela diz que naquela manhã ela saiu com a certeza de que apenas tocando nas orlas dos vestes de Jesus ela seria curada. E ela diz que na hora que ela tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu no corpo que a enfermidade já não existia mais. O sangramento havia cessado, e mais do que isso, ela agora estava com o corpo restaurado. Ela agora não tinha mais anemia, ela agora não tinha mais a fraqueza pela perda de sangue constante. Ela agora não tem mais nenhuma debilidade, ela agora está fortalecida, ela agora está rejuvenescida, ela agora está restaurada. Por quê? Porque saiu virtude de Jesus para ela naquela manhã. E quando Jesus a deixa e vai para Jairo, chegam mensageiros, dizendo, manda o mestre embora, tua filha morreu. Tua filha morreu. E Jesus percebe que Jairo fica impactado. Jesus diz para Jairo, vamos, porque a menina não morreu, ela apenas dorme. E gente, o natural seria Jairo se despedir de Jesus. Porque se a menina estivesse morta, qualquer pessoa que estivesse na casa de Jairo
onde havia um corpo morto, estariam contaminados. E na teologia de Jairo, a morte encerra tudo. A morte encerra tudo para quem não tem Deus, mas para quem tem Deus, até mesmo morto, as nossas obras, as nossas orações ainda estarão diante de Deus, e Ele vai responder na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, porque o compromisso de Deus conosco também se estende a toda a nossa casa e a nossa família. Jesus diz: eu vou, Jairo. Eu entro na tua casa. E ele mesmo vai dizer que é melhor ir na casa em que há choro do que numa casa em que há festas. E ele vai. Ele chega. Há pessoas chorando, há pessoas se lamentando. Lembre-se que era a única filha de Jairo. Era a única filha que ele tinha. A morte daquela menina significava que a história de Jairo se encerrava ali. Jesus entra, Jesus sauda, Jesus cumprimenta as pessoas, e Jesus diz: calma, a menina só dorme. E diante de um momento de perda, há pessoas que começam a rir e fazer chacotas de Jesus. Sabe nada, isso não é mestre, isso não é profeta. Se fora, saberia que a menina morre. Não é que está dormindo, não é sono, não, é morte. E aí Jesus diz para Jairo: vamos ao quarto da menina, mas só você, a mãe e 3 dos seus discípulos. Apenas nós vamos entrar. Há momentos que nós não precisamos de uma multidão para ver o que Jesus vai fazer nas nossas vidas. A gente apenas precisa de Jesus ao nosso lado, dentro do nosso quarto. E Jesus entra. Eu imagino a dor de Jairo, que viu aquela menina brincando, correndo, e agora ela é apenas um corpo frio, gélido e morto em cima daquela cama. Mas quando tudo parecia perdido, a fé daquele homem triunfa, porque Jesus se aproxima. Jesus se aproxima. E eu imagino que quando Jesus se aproximou, o próprio corpo daquela menina começa a se aquecer, porque onde Jesus chega, a vida chega. Antes mesmo de Jesus ministrar sobre aquela menina, a vida já estava retornando quando Jesus se aproximou dela. E diz a Bíblia que Jesus diz para ela: menina, levante-se. 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 Imediatamente, ela se levanta. E para que não pairasse qualquer dúvida, Jesus manda dar comida a ela. E Jesus restaura aquela família. 2 pessoas com similaridades e com diferenças. Mas 2 pessoas que naquela manhã, há quase 2000 anos, foram abençoados por Jesus. Há uma multidão aqui nessa manhã. E a pergunta é: você ainda acredita? Você ainda tem fé? Você ainda acredita no impossível? Porque isso vai fazer a diferença para aqueles que sairão com a vida e curados, daqueles que continuarão a vida com a morte, dominando a sua mente, dominando os seus corações.
Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor estenda a sua graça sobre cada um de vocês.